Shalom, Shabbat Shalom. Você que está acostumado aqui eu falar Shalom Vrahá, hoje é Shabbat Shalom. Hoje é o sábado, o dia sagrado do Senhor. Foi Deus que criou o sábado. Ele criou esse dia para descansar. Claro que Deus, não é, em sua pessoa, vamos dizer assim, né, o seu infinito, né, o seu incomparável, o Criador, a gente não pode colocar adjetivos, né, substantivos para Deus, viu? Aqui é só uma forma de falar. Até porque a palavra de Deus diz que ele não cochila, não dorme, tá bom? Mas é para mostrar ao homem que ele precisa descansar, tá ok? Isso é uma cultura, né? Isso é um mandamento que ele falou para o povo de Israel, que se estendeu aí para outras nações, tá bom? Essa introdução aqui sobre o sábado é só para você ficar um pouco, né? Enriquecer o seu conhecimento, tá bom, meus amigos? Os judeus, né, os ortodoxos, os judeus praticantes da Torá, eles falam que para nós que não cumprimos a lei, para nós que não estamos, né, obrigados a cumprir as 613 leis, né, deles, eles falam que se a gente for cumprir o Shabat, que faça algo que venha não ferir o Shabat, mas você pode trabalhar, você pode acender fogo, tá bom? Por quê? Porque nós não temos como cumprir as 613 leis, porque nós não somos judeus, tá bom? É isso que eles falam constantemente, tá bom? Tem até um projeto, né, que eles chamam de Bnei Noah, Ben Noah, não é? Bnei Noah, já no plural, que são os filhos de Noé, eles têm esse projeto, não é? Então, para que os Bnei Noah, eles cumpram o Shabat, mas, tá bom? Não debaixo da lei, tá bom, pessoal? Para não ferir os princípios da palavra, tá ok? Então, vamos lá. Nós estamos no livro de Devarim, tá bom? O livro de Deuteronômio. Para você que está aqui pela primeira vez no canal, nós já lemos, né, o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, e agora estamos no capítulo 11 de Deuteronômio, tá bom? Então, pessoal, nesse livro de Deuteronômio, né, de Devarim, você vai aqui acostumando, né, a falar palavras hebraicas, né? Tá bom, pessoal? Então, Deus está falando com Moisés para repetir as palavras que ele falou, não é, durante o deserto, a passagem no deserto, para instruir o povo, para que o povo esteja, não é, debaixo de obediência, de comandos vindo do céu, diretamente para o seu líder Moisés. É algo muito interessante isso, pessoal. Nós estamos aqui nesse projeto, resumindo. Nós estamos aqui fazendo esse resumo para que você entenda a palavra de uma forma simples, tá ok? E Deus está pedindo para o povo, né? Para que obedeça, tão somente obedeça, guarde as minhas palavras, guarde os meus estatutos, que as bênçãos te acompanharão. Elas vão te acompanhar, não é você ir buscar a bênção, atrás da bênção, tão somente obedeça.
É isso que o livro aqui que nós estamos lendo quer nos dizer, tá bom, pessoal? E você vai observar que tem várias bênçãos, dezenas de bênçãos sobre nossas vidas, tá bom? Aqui no capítulo 11, você vai ver os benefícios da obediência. A sua casa, a sua família, a nossa família, o trabalho, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, familiar, as bênçãos vão te acompanhar. Olha, e a bênção é muito maior, pessoal, do que a vida financeira. Porque através da bênção, das bênçãos, Deus vai suprir a nossa vida financeira. Eita glória! Pessoal, olha, esses dias aqui, viu, você vai ver minha barba crescer um pouco. Não é nada cultura judaica não, viu, pessoal? Apesar que eu amo a cultura judaica, eu amo Israel. Ani Ohev Israel. Eu amo Israel. Mas é por um propósito aí da nossa igreja, né? E nós vamos abrir, né, em algumas casas, né? Que em grego é chamada de oikos. E vamos abrir essas casas aí, né? Esse projeto, a igreja nas casas, como no início, né, da igreja primitiva, tá bom? Então, não me acha estranho não, tá bom? Um período de 21 dias aí, né? Desde o dia 31 de janeiro, nós vamos estar aí cumprindo. Eu particularmente, viu? Não foi toda a igreja não, tá bom, pessoal? Aqui só para você me entender porque a barba está crescendo, aí o pastor não fez a barba, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Então, pessoal, olha, você vai ver, nós falamos aqui ontem, né? Ou antes de ontem, que a bênção e a maldição ia acompanhar o povo. Isso é normal. A bênção e a maldição, ela vai sempre existir. Sempre vai existir, pessoal. Depende de mim, depende de você. O que você vai escolher? Se você não cumprir as leis que Deus está mandando, que Jesus enviou aqui na terra, que ele veio cumprir as leis. Isso tem muita gente se atrapalhando aí, pessoal, achando que Jesus veio abolir a lei, veio tirar a lei do povo. Não, ele veio cumprir. Ele veio mostrar para o povo que ele mesmo estava debaixo da lei. Ele era judeu, pessoal. Jesus era judeu. É uma coisa óbvia. Ele cumpria as leis. Foi ele que criou as leis. Ele estava com Deus lá no Monte Sinai, ajudando, né, a que Moisés escrevesse as leis. Tá bom? Jesus, desde criança, estudando, né, as leis. Tá bom, pessoal? Ele não poderia ferir as leis. Por que eu estou falando isso aqui agora? Né? Veio do meu coração, tá bom, pessoal? Não estou fugindo aqui do propósito. Porque nós estamos falando de leis, das leis que o livro, né, de Deuteronômio aqui, de Devarim, está falando. Tá bom? Então, olha o propósito que eu falei aqui lá no início do nosso projeto, que a Bíblia ela é cheia de detalhes. Cheia de detalhes, pessoal. Então, tudo tem propósito na Bíblia. Tá bom? Ai, meu Deus. Então, aqui no capítulo 12, não é? O lugar do culto. Onde é que nós devemos cultuar? O culto verdadeiro. Como é que devemos cultuar o Senhor? É se entregar. Pessoal, olha, hoje em Israel, não é? Não existe o templo. Eles não sacrificam mais animais. Eles não fazem aqueles rituais. Eles, não é? Isso se estendeu para todas as nações, que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você chega no seu lugar lá onde você congrega, onde você participa ali, e não se entrega totalmente,
você não está se oferecendo a Deus. Você apenas vai assistir o culto. Então chegue lá, se entregue para Deus, da sua forma, tá bom? Obedeça os seus líderes. É eles que estendem as mãos sobre a sua vida, sobre a nossa vida, pessoal. Tá ok? Então, quando você estiver lendo aí esse livro, né? Você que está aqui acompanhando comigo, que está direitinho aqui, você está entendendo. Se você não entendeu, não se preocupe, tá bom? Pode nos chamar aqui no WhatsApp aí, ou coloque nos comentários para nós explicarmos a você, para você não ficar confundido, tá bom? Então vamos lá, pessoal, porque o lugar da adoração, onde você vai adorar o Senhor, você tem que se entregar, tá bom? Se entregar de corpo, alma e espírito, tá bom? E aqui no mesmo capítulo 12, que nós vemos, não é? Uma curiosidade aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque você vai passar por esse versículo, né? 12, versículo 15, que de como comer a carne e as ofertas, tá bom? Olha, quando Deus, aqui tem uma curiosidade, que ele manda até comer os animais imundos. Por quê? Porque há momentos, querido, aqui, né, naquela passagem lá, para não ferir outros povos, para não ferir outras nações, ali, pessoas específicas, naquele momento, poderiam comer. Não era todo Israel, todo o povo de Israel. Tá bom? Mas quando fosse Deus que falasse com Moisés, para ordenar, tá bom? Ordenar que comesse. Então, pessoal, então tudo que Deus ordena tem que observar. Você vai observar que Deus ele vai abençoar o povo. Então, observe aquilo que Deus está falando contigo. Observe também que não é da sua alma que está falando, não é o seu interior que está falando. Se você vê algo que é muito esquisito para você fazer, procure o seu líder. Porque às vezes você fala, Deus está falando comigo, vou fazer. E às vezes não é Deus falando, tá bom? Eu sempre aconselho buscar os nossos líderes. É eles que nos orientam. Tá bom, pessoal? E aqui no capítulo, justamente, olha, no capítulo 13, aqui fala dos falsos profetas e os idólatras. Então, se você for procurar uma outra pessoa que não seja o seu líder, ele pode te orientar de uma forma errada. Então, busque o seu líder, tá bom? Então, aqui Deus está falando que às vezes acontece muito isso, muito disso, falsos profetas. Olha, nós estamos falando aqui de mais de 3.000 anos atrás e até os dias de hoje ainda existe, não é? Falsos profetas que proferem palavras. Eu já vi coisas absurdas, meu amado. Pessoas dizendo que Deus revelou para aquela pessoa que a pessoa 15 dias a morrer. Meu Deus. E a pessoa desesperada, eu presenciei isso, nos procurando para saber o que fazer. E nós anulamos aquele decreto de morte na vida daquela pessoa. A pessoa está viva até hoje, meus amados. Então, tome muito cuidado, querido. Por isso que esse livro de Deuteronômio aqui, o livro que nós estamos lendo, está nos alertando, pessoal, está nos orientando acerca de como nós devemos obedecer a palavra. Então, somente obedeça e as bênçãos vão chegar até nós, tá bom, pessoal? Aqui no capítulo 14 tem uma coisa aqui também curiosa, não é? Que é a mutilação do corpo, né? É proibido as pessoas se cortarem. Eu sei que existem muitas seitas por aí, culturas que infelizmente ainda fazem isso, mas aqui Deus está proibindo. Fala aos filhos de Israel, fala, o Senhor está dizendo, não faça isso. Porque, pessoal, olha, deixa eu te falar uma coisa, aqui muito interessante para você hoje, tá bom? Se o vídeo se estender aqui, ele ficar estendido um pouco, hoje é Shabbat,
tá bom? Você pode aí ou cortar o vídeo aí, né? Assistir em 3 partes, 2 partes, mas acompanhe comigo aqui, tá bom? Para você ficar bem entendido. O corpo, né? O nosso corpo, essa matéria, ela guarda a nossa alma e o nosso espírito. E o nosso espírito, ele vai ficar ligado em comunicação com as coisas espirituais. Então, pense que aqui é o nosso corpo e a alma, ela fica dentro do corpo, junto com o espírito, pessoal, dentro do nosso corpo. Então, quando você fere, a pessoa fere o corpo, não é? Eu digo propositadamente, não é? Ele está ferindo, a alma vai sentir, o espírito vai sentir. Então, por isso que nós devemos cuidar da nossa matéria, cuidar do corpo, fazer exercício físico, né? Físico, tá bom, pessoal? Cuidar da nossa alimentação, para cuidar do nosso corpo. Até porque Jesus disse isso, olha, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigie. É porque ele vai habitar em nós, ele habita em nós, o Espírito Santo, para nos guiarmos às coisas corretas, para nós entendermos as leis, entendermos a palavra de Deus. Tá bom? Então, essa prática de mutilar o corpo não é legal. De repente, você que está assistindo esse vídeo aí, estava tendo essa prática e você assistiu o vídeo certo. Tá bom? Ok, pessoal, desculpa aí, eu não estou pregando, mas estou ensinando o povo aqui, tá bom? Ensinando você a não fazer as coisas erradas no reino de Deus, tá bom? Aqui dando continuidade no capítulo 14, está novamente falando sobre as leis, tá bom? E uma delas aqui agora é sobre os animais limpos e imundos, impuros, não é? O que deve comer? Lembrando também que o sangue é abominável, a pessoa não pode comer sangue, tá bom, pessoal? Não quero entrar em um tipo de religião aqui não, porque deve, que não deve, tá bom? Mas se você estiver lendo, o ser humano não deve comer sangue, pegar o sangue e fazer como um alimento, tá ok? Doar sangue pode, porque está salvando vidas. Nós estamos salvando. Eu dou sangue, se tiver que doar sangue, não tem problema, já doei sangue. Não é bom tomar aquela furada de agulha ali, mas é para salvar vida, pessoal. Salvar vida. A vida está no sangue. Não é o sangue que é a vida, mas ela está no sangue. E quando fala de salvar vida, para tudo. Não existe religião nesse momento. Ok? Deixa eu pular aqui para não entrar nessa veia religiosa, tá bom? Ai, meu Deus. Olha, pessoal, os judeus, aqui no final dessa passagem aqui, né, desse capítulo, já quase no finalzinho, os judeus, eles não comem carne e bebem leite após, ou algo que tenha o leite, algum alimento que é feito do leite. Porque aqui, olha, no mesmo capítulo 14, no verso 21, né, aqui no finalzinho do verso 21, está dizendo, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, eles têm esse costume. Tanto é que a pia, né, a bancada deles lá, são diferentes. Né? Então, são duas pias. Os talheres, né, as peças ali, é separada até para não misturar. Eles está cuidando do corpo, pessoal. E mantendo a lei, mantendo os princípios, tá bom? Em seguida aqui, qualquer coisa, você pode me procurar também aí no particular, que eu explico melhor sobre isso, tá bom? Então, pessoal, aqui é porque aqui não é aula, não estou dando aula, tá bom? Aqui é também os dízimos, meu Deus, é para a casa do Senhor. Encontrei um rapaz ontem que disse que ele sentiu no coração, ele não é cristão, e sentiu, né, de entregar o dia dele de trabalho, né,
ele dirige por aplicativo, entregar o dia dele de trabalho para uma instituição religiosa. E olha, os dízimos eu falei para ele, é para manter a casa do Senhor. Não importa onde ele entregar, mas entregue numa instituição religiosa ali para manter a casa do Senhor. Tá bom, pessoal? Então, você não pode usar o dízimo, não é? Tá bom? Aqui no livro de Deuteronômio está dizendo que não é para comer o dízimo, é para entregar na casa do Senhor. Tá bom? Eu já ia dar aula aqui, mas você está me entendendo aí, entendeu? Está tão claro, a Bíblia é clara, pessoal. Ele até ficou preocupado, mas as pessoas dizem que o dízimo não é mais para entregar. Eu disse, não, meu querido, olha, a lei não foi, ela não morreu. A lei continua viva. E ainda falei para ele que o dízimo, né, a forma de entregar o dízimo foi antes da lei, lá com Abraão, não é? Com Melquisedeque, com Jacó. Jacó chegou a dizer que se Deus abençoasse ele nessa jornada, ele entregaria o dízimo de tudo. E se você observar, querido, ontem eu estava aqui meditando nessa passagem de Jacó entregando o dízimo. Gente, a palavra de Deus diz que ele ficou rico, muitos bens, querido, sobre a vida de Jacó. Então você imagina o tamanho do dízimo que ele entregou, não é? Para a casa do Senhor, não é? Para manter o projeto, né? Claro que na época ainda não tinha o tabernáculo, mas ele entregou ao Senhor. Eu imagino que ele procurou uma casa, né, de estudo, um lugar de estudo para manter aquele líder ali naquele lugar para sustentar. Imagina aqui, né, pessoal? Olha, fica comigo aqui, que quem sabe esse lugar estava precisando, né, da prosperidade. E Jacó vai lá e entrega, né, os dízimos, né, cumprindo aquilo que ele prometeu, tá bom? Glória a Deus. Pessoal, aqui tem também, pessoal, tem o ano da remissão. Pessoal, aqui no capítulo 15, vamos encerrar aqui, né, porque é a cada 5 capítulos por dia, tá bom? Nós estamos lendo e comentando. Lendo, né, no nosso TSD, que é o Tempo Sozinho com Deus. Você lê a palavra, tá bom? E aqui no vídeo, né, aqui no canal, a gente comenta, tá bom? Faz um resumo. Não tem como a gente falar versículo por versículo. Não tem esse projeto, tá bom? De dar aula. Só se Deus pedir, aí eu faço um canal dando aula, tá bom? Até com mais tempo. Então, pessoal, olha, se uma pessoa, não é, ficar sem dívida com outra, após 7 anos, aquela pessoa ia perdoar a dívida, tá bom? Então, ele não poderia cobrar juros no final dos 7 anos, porque aquela pessoa não tinha condições de pagar. Por algum motivo, ele passou necessidade e não houve como pagar. Até porque em seguida aqui do versículo, né, do capítulo, está falando as leis sobre os pobres, em favor dos pobres. Então, pessoal, eu sempre digo, até disse aqui também, aqui num desses vídeos aí, né, aqui no canal, as pessoas perguntam, pastor, por que não existe pobre em Israel? Um judeu pobre, perdão. Eu disse bem claro, olha, quando um judeu ele decide, ai meu Deus, ele cumprir as leis, ele entra em uma sinagoga, em uma comunidade, e se ele for pobre, pode ter certeza, meu irmão, que ele jamais vai passar necessidade. Os judeus, eles se reúnem e prospera aquela pessoa, dá trabalho, dá casa, carro, se ele precisar, mantém a família dele, se ele tiver família. Então, eles, até hoje, pessoal, isso é cultura. Olha, eu estou dizendo que é cultura.
cultura, são leis. Eles fazem, é o único país, é o país, Israel, que mais tem ONGs no mundo, é Israel, para ajudar os necessitados. Como eu falei, gente, olha, tem pessoas que, infelizmente, têm a alma ainda pobre. Ela quer viver na pobreza, tá bom? Infelizmente. Ele se desvia do caminho do Senhor e quer viver na pobreza. Mas aqui Deus está ordenando para nós abençoarmos os pobres, ajudar eles. Até porque, pessoal, aqui no final dessa situação aqui, no versículo 11, capítulo 15, verso 11, está dizendo que nunca vai faltar pobre na terra. Nunca vai faltar. Lembra lá de Mateus, capítulo 25, verso 31? Que quando nós ajudamos os pequeninos, nós estamos suprindo eles, estamos fazendo para Deus. Olha, está falando que no último dia, no dia do juízo, o que Deus vai nos alertar é porque nós ajudamos os necessitados. Tá bom, pessoal? E finalizando aqui, pessoal, de hoje, é a lei dos servos, aquele servo que se entregou totalmente ao seu Senhor. Após 7 anos, se ele disser, eu quero sair, pronto, ele vai sair livre. Se ele tiver família, vai sair com a família. Mas também ele pode decidir ficar com o seu Senhor, eu digo Senhor, a pessoa, para sempre. Tá bom? E aí, pessoal, aqui no Deuteronômio não fala, mas havia um costume lá que eles cravavam uma espécie de metal, não é? Na orelha do servo. Cravava. Eu falei isso aqui em Levítico, tá bom? Depois você assiste aí. Então eles cravavam na orelha do servo e ali ele servia o seu Senhor para sempre. Isso é um projeto que eu tenho na minha vida, de estar em minha igreja, servir ao meu líder enquanto eu estiver vivo, pessoal. Eu não preciso colocar, né, nada na minha orelha, tá bom, pessoal? Para isso não. Isso é uma coisa espiritual entre eu e Deus, tá bom? E então, pessoal, aqui, né, já finalizando mesmo, né, como diz, a lei acerca dos primogênitos, pessoal, tá bom? Primogênito do gado, não da pessoa. Gente, foi o maior vídeo que eu já fiz até hoje, tá bom? Então, fique atento a esses detalhes, tá bom? Um primogênito ali, pessoal, é entregue na casa do Senhor. Os animais, né, que poderiam ser sacrificados, tá bom? E teria que ser o macho, tá bom? Lá na frente também nós vimos também que o primogênito, o ser humano, os filhos ali, o primogênito, era entregue também ao Senhor. Alguns era totalmente na casa do Senhor, mas também como forma de adoração ao Senhor, o povo de Israel entregava e entrega até hoje ao Senhor o primogênito. Tá bom, pessoal? Então aqui finaliza o vídeo, tá bom? Que o Senhor te abençoe nesse Shabat, que a tua casa seja regida por leis, não seja uma casa desordenada, que a sua vida não seja desordenada, pessoal. Mantenha a ordem, não é? Do culto a Deus, mantenha a ordem, o culto na sua casa, mantenha a ordem na sua casa, pessoal, tá bom? E que o Senhor te abençoe, tá bom? Nesse Shabat. E não se esqueça de, né, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Nos ajude a crescer, né, que a palavra de Deus, né, seja, né, compartilhada com outras pessoas, tá bom? Principalmente com a sua família, que o dia de Shabat é para estar com a família, tá ok? Deus abençoe.